mas eu sempre me incomodei, como que a gente aprendeu hoje nessa aula. Eu me perguntava muito por que que eu quero tanto viver o lado positivo da vida e quando me pego, né, chego depois de um encontro com amigos, depois de passar horas, horas e horas com as pessoas, eu falo de coisas negativas. Sempre me perguntei muito isso, muito, muito. E aí hoje, lógico, nesse trabalho todo, nesse tempo todo, eu tenho visto muito, olhado muito para mim, que é a questão de buscar ser aceita, porque a gente às vezes busca fora, eu me percebi nisso, né? Buscando ser aceita lá fora, porque é algo aqui dentro ainda precisava ser trabalhado e precisa. Eu acredito que até o último dia da minha vida, né? Eu estou me trabalhando e crescendo. Então, eu sou muito grata mesmo ao curso, por eu sei que é pouco tempo, né, de tudo que a gente já vem buscando, mas aqui é diferente. Aqui é buscar a mim mesmo, não é buscar um conhecimento, não é buscar mais uma teoria. É muito diferente, é muito bom de tudo que eu já busquei. E assim eu me sinto muito mais forte, eu tenho acreditado tanto em mim que é só Deus que sabe mesmo, sabe? Quantas realizações, coisas que eu esperei há anos, anos. Tem um mês que já aconteceu, né? Já existe. E é muita gratidão mesmo, muita gratidão a um dia, né, o padre ter acreditado e colocado isso para a gente. Então, muito obrigada. Eu sei que eu estou começando, que eu ainda estou dando os primeiros passos, mas eu acredito em mim, muito mais do que eu acreditava um mês atrás. Eu buscava nas pessoas que eu amo. Olá, seja muito bem-vindo ao início do nosso Beabá da Ansiedade, que essa semana você vai aprender comigo. Essa será uma semana recheada de conteúdos para você. Eu gosto de falar que essa semana funcionará como um verdadeiro mapa do tesouro, um mapa que te levará a uma vida mais leve, mais tranquila e com as ferramentas certas. Você descobrirá como eliminar a ansiedade e seus sintomas que só atrasam a sua vida. Nessa primeira aula, falaremos sobre o que é ansiedade, quais os sintomas e como identificar. Já na segunda aula, falaremos mais sobre ansiedade. É um estado neurológico e ele pode ser alterado? Nossa terceira aula será sobre o ciclo da ansiedade. Vou te mostrar recursos físicos, mentais e emocionais para você se livrar de vez desta ansiedade. Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sou Padre Mário José, ordenado há mais de 20 anos, psicanalista, professor de parapsicologia e ciências mentais, graduado em teologia e filosofia, pós-graduado em psicologia positiva. Através de minhas aulas, palestras, ministério e atendimentos, já atendi milhares de pessoas, homens e mulheres que passaram a acreditar mais em si mesmos, acreditar mais na vida, acreditar mais em Deus e a terem mais força, fé e coragem, se autoconhecendo, se conectando mais com Deus e transformando suas vidas, seus relacionamentos e usufruindo de uma vida mais feliz e próspera. Estou muito feliz com a sua participação aqui nessa aula. Isso quer dizer que você é uma pessoa que preza por você mesma. O autoconhecimento é a melhor busca por resultados em nossa vida. Até agora, você pode até estar acostumado com dicas e sugestões meramente científicas, mas não é o que eu pretendo trazer aqui. Sabe por quê? Porque esse tipo de informação pode te trazer somente 70% de assertividade, segundo Yoshua David Stone, psicólogo e escritor do livro Psicologia da Alma. Ele ainda diz que, se os resultados do que acontece na sua e na minha vida não vierem em curto espaço de tempo, você se desanima e volta sempre para a estaca zero. Comigo você vai aprender tanto o lado científico quanto o lado espiritual e psicológico.
O meu objetivo aqui é trabalhar a emoção como um todo. Afinal, somos seres espirituais vivendo uma condição humana e divina, e como quero que você obtenha 100% de assertividade nesse processo, fica bem atento, bem atenta ao que eu trago aqui para você. Separa um bloco de papel e uma caneta, porque tem muita coisa boa preparada para a nossa aula de hoje. A semana do Beabá da Ansiedade é uma semana 100% gratuita, com 4 super aulas, que te proporcionará a oportunidade de ir aplicando todos os conhecimentos, exercícios propostos e ainda conseguir ter mais clareza de como funciona o universo das suas emoções a nível neurológico, assim fica muito mais fácil compreender e administrar as suas emoções. Nessa semana, você deixará de lado o medo, a insegurança, as prisões da sua mente e todas as crenças que te limitam você de viver a vida que Deus te criou para ter. E conseguirá, com o meu apoio, colocar em prática todas essas ferramentas para trabalhar a seu favor. Afinal, o Beabá da Ansiedade não é para qualquer um. De fato, é para quem está disposto a fazer o que precisa ser feito, em busca de uma vida plena e feliz. Então vamos ao que interessa, vamos para a nossa aula de hoje. Aliás, eu espero que você dê o seu melhor aqui comigo, porque eu estou dando o meu melhor aqui para você. Quero fazer você evoluir, crescer como pessoa com muita paz, saúde, dignidade, amor no seu coração e receber o amor que Deus tem para você. Essa semana, quando estava lendo os comentários de vocês nas minhas redes sociais e na pesquisa que pedi para você me ajudar, me lembrei do tempo em que estava no seminário, quando nos primeiros dias de aula me disseram que para ser aprovado precisava ter uma nota média escolar de 9.0 em cada disciplina. Isso mesmo, 9.0. Te confesso que olhava para os padres e admirava ainda mais cada um deles, e por vezes achava que jamais conseguiria chegar lá. Esta e quantas outras situações que visualizei nos meus comentários de vocês e me identifiquei uma vez que a ansiedade, o medo e a preocupação me faziam acreditar que o sacerdócio não era para qualquer um. Achava que não iria dar conta dos estudos. Quantas vezes, por medo ou por não me sentir seguro, eu também cheguei a pensar em desistir. Me lembro como se fosse hoje, quando tinha 15 anos e fui para o seminário. Tudo era diferente e a partir daquele momento nunca tinha dormido fora de casa. Tinha meu quarto, meus objetos pessoais e todo o conforto que a casa de meus pais poderiam me oferecer. De repente, me deparo em um novo lugar. Tudo diferente, tudo grande e ao mesmo tempo limitado, mas o suficiente para se viver. Agora, uma nova família. Eram quase 60 seminaristas reunidos. Imagina um quarto enorme com vários beliches, desde os que estavam mais tempo e agora os novatos que estavam ingressando. Não conhecia quase ninguém. Alguns até conhecia através dos encontros vocacionais. Eu era muito tímido, quase não conversava com ninguém. Tinha dificuldade de entrosamento, mas quando se entrosava me sentia que era alegre, conseguia ser divertido e brincalhão. A minha timidez fazia com que tudo se tornasse mais difícil. Imagina como ficou a minha cabeça quando fiquei sabendo que com os estudos eu precisava tirar média 9.0 para ser aprovado. Entrei em desespero. A palavra impossível era a que mais fazia parte do meu vocabulário. Me desesperei e queria ir embora do seminário. Eu liguei para minha mãe pedindo que ela fosse ao seminário. Eu falei para ela que precisava de dinheiro para comprar os livros. Olha o que o desespero faz com um ser humano.
O seminário sempre doava livros para os seminaristas. Eu cheguei a mentir de tanto desespero. Que pecado, não é mesmo? Eu achei que, falando isso para ela iria logo me levar o dinheiro. E então, ao meio-dia daquela quinta-feira, foi o que aconteceu. Minha mãe chegou no seminário Nossa Senhora de Lourdes e que alívio! Quando ela chegou, parou com o carro, eu corri ao seu encontro e abracei e comecei a chorar. Disse a ela que não queria o dinheiro, que só queria ir embora e chorei novamente. No primeiro momento, ela concordou, mas depois ela me disse que antes de ir embora, precisávamos conversar com o reitor para comunicar a minha saída. Feliz da vida, fui com ela no gabinete do reitor e quando chegamos lá, a porta estava fechada. Insistimos, batemos várias vezes na porta e nada. Que raiva, que ódio! A vontade era gritar e derrubar aquela porta. Onde foi parar esse reitor? Eu me perguntava. Então, minha mãe pediu que esperasse até sábado. No sábado, ela voltaria a conversar com o reitor e me levaria embora. Que tristeza! Esse movimento de desespero, por vezes, me impedia de sonhar, já que imaginava que não iria realizar mesmo. Você também já parou para pensar assim? A minha sorte foi, graças a Deus, sempre estive rodeado de pessoas que me incentivaram, me mostravam um caminho, me animavam, diziam que eu era capaz, que desistir não era o caminho. Passei por essa fase que não foi nada fácil, porque não era só sentimento de frustração. O corpo também reagia com sintomas nada agradáveis. Mas, graças a Deus, passei. Passei por isso e estou aqui. Não foi fácil, mas de coração, hoje eu agradeço muito a Deus por tudo isso ter acontecido comigo. Na época, eu não tinha clareza da situação. Primeiro, porque não tinha conhecimento. E segundo, não conseguia pensar diferente. Mas hoje, fazendo uma volta ao passado, eu entendo que nada é por acaso. Compreendo que todos os problemas, todos os desafios, que todas as situações delicadas aconteceram para me preparar, para eu estar aqui hoje com você. Eu tive que aprender a olhar para mim, para a minha história, como um caminho das pedras. Eu tive que quebrar as pedras, eu tive que lapidar muitas pedras. Eu tive que aprender a dar valor às pedras e, posteriormente, começar a construir a minha jornada com essas mesmas pedras. Quando eu criei o curso Acreditar, eu utilizei tanto as dores da minha história quanto as dores das pessoas que ajudei nessa minha jornada sacerdotal. Utilizei o conhecimento científico que precisei adquirir para sobressair a cada sentimento e busquei ainda mais recursos para ajudar a minha comunidade e cada uma delas fui colocando em prática. Tudo o que fui aprendendo, fui colocando em prática. Trago aqui para você somente aquilo que deu certo. A minha sede em ajudar era tão grande que não me limitei ao conhecimento teológico. E eu fui muito além. A vida sacerdotal me trouxe muitos desafios. E esses desafios me motivaram a ir além. Hoje, eu trago para vocês tanto o conhecimento desses desafios na prática, como todo o conhecimento mental, científico e espiritual. De pensar que, depois que minha mãe foi embora do seminário, naquela mesma noite, quando todos já estavam dormindo, eu saí na ponta dos pés e fui na capela, me coloquei de joelhos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, chorando e disse: Nossa Senhora Aparecida, eu quero muito ser padre. Por favor, me ajude. Está sendo tão difícil para mim. São os primeiros dias de uma caminhada de 11 anos que terei pela frente. Eu quis tanto chegar até aqui. Por favor, não me deixe ir embora assim. Com o coração aflito,
fiz uma promessa a Nossa Senhora. Disse que se um dia, se chegasse a ser padre, a casula da minha primeira missa seria dela. Levaria em Aparecida do Norte como agradecimento pela graça alcançada. Realmente, o acreditar fez toda a diferença. Depois desse momento, continuei com as atividades. A partir dali em diante, tudo começou a ficar diferente para mim. Pude perceber que tudo na vida exige sacrifícios. Quando queremos alguma coisa, não podemos desistir. Naquela mesma semana, na leitura de um livro de espiritualidade, li a seguinte mensagem: o ideal custa uma vida, mas vale uma eternidade. O ideal custa uma vida, mas vale uma eternidade. Essas palavras entraram em meu coração e na minha alma, e todas as dificuldades que enfrentava não me cansava em repetir essas palavras. Sei que, se você está aqui e ainda não conseguiu o que deseja, é porque ainda não aprendeu o caminho das pedras. Acalme-se, que eu estou aqui junto de você. Se você quiser, é claro, somente você, se realmente, do fundo do seu coração, desejar isto. Eu vou poder, de fato, te ajudar. Falo isso porque, enquanto eu não encontrei uma motivação para isso, nem as oportunidades que apareciam na minha frente, eu não conseguia aproveitar. Os métodos tradicionais que você encontra por aí, tenha certeza que são bons, mas o que eu trago hoje, especialmente para você, é resultado da união de muita coisa na vida, das confidências que recebo, pois sempre estou em contato com o maior número de pessoas e também com as suas dores. E acredite, você não imagina quantos aprendizados eu tenho com elas, das minhas vivências, dos cursos que faço, das técnicas que aprendo e de muita prática. Isso mesmo. Por esse motivo, te convido a parar tudo, a anotar o que vou falar aqui. Além disso, coloque tudo em prática. Só não esqueça depois me avisar se deu certo. Então, vamos ao que interessa. Você quer se livrar da ansiedade, estou certo? Na aula de hoje, vamos falar o que é ansiedade e quais os sintomas e como identificar. Apesar de ter trazido algumas pílulas de conhecimento sobre ansiedade na semana passada, hoje quero aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Quando falamos sobre ansiedade, é importante entendermos como funciona o cérebro humano, uma vez que cada pessoa possui uma forma de enxergar e lidar com o mundo. A ansiedade é um estado onde prevalece a incerteza e a angústia, caracterizadas pelo sentimento de medo e insegurança. O transtorno de ansiedade no Brasil é mais comum do que se imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 18,6 milhões de brasileiros sofriam de ansiedade. O número representa cerca de 9,3% da população brasileira e coloca o Brasil como líder do ranking de países mais ansiosos. Esse valor é considerado o triplo da média mundial. E nós, brasileiros, precisamos cuidar disso. Os primeiros sintomas de que a ansiedade está presente vêm de forma física, através da respiração ofegante, aumento das batidas do coração e suor nas mãos. Mas ela afeta ainda mais o nosso psicológico, ocasionando preocupação excessiva e medo extremo em situações simples do dia a dia, insegurança, impaciência, agonia, sentimento de culpa, paralisia emocional e mental, são sintomas que podem afetar todos os aspectos da vida. Anota aí os principais sintomas psicológicos causados pelo transtorno de ansiedade. Primeiro,
preocupação em excesso. Pessoas ansiosas estão sempre preocupadas com o futuro, antecipam preocupações e se atormentam com pequenos problemas. A preocupação excessiva é uma fonte direta de dores de cabeça, úlceras e estresse, podendo, inclusive, afetar o sistema imunológico. De pensar que nossos pensamentos disparam uma descarga de substâncias químicas através do nosso cérebro direto para a nossa corrente sanguínea. E essa descarga emocional química diminui a nossa imunidade, deixando o nosso corpo físico propício a diversas doenças. Segundo, pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo é uma incapacidade de controlar pensamentos e imagens angustiantes e recorrentes. Estudos de imagem cerebral, através de ressonâncias, indicam que está associado a uma disfunção neurológica que força os pensamentos em ciclos repetitivos. O pensamento obsessivo também pode estar associado a transtornos do humor, incluindo distimia, depressão, transtorno bipolar e muitas outras condições psicológicas, que pode ser um comportamento disfuncional ou habitual. É preciso analisar caso a caso. Terceiro, sempre alerta e em perigo. Indivíduos com transtornos de ansiedade, em geral, superestimam o perigo nas situações que temem ou evitam. O medo é excessivo ou fora de proporção. Dificilmente conseguem ter controle de si mesmos e vivem como se fosse uma bomba relógio, prontos para explodir. Importante identificar quais os gatilhos que acionam essa defesa para compreensão maior de si mesmo, dos seus sentimentos e, posteriormente, conseguir gerar o que pensa e o que sente. Quarto, nervosismo, irritabilidade, mudanças de humor repentinas e sem explicação aparente. Pessoas que estão a ponto de entrar em um ataque de nervos podem passar da euforia ao pranto rapidamente. Apesar de muitos associarem a condições hormonais, estudos dizem que hormônios podem influenciar, mas não é o fator determinante. Quinto, preocupações com tragédias futuras. Indivíduos ansiosos convivem com a sensação contínua de que um desastre e catástrofe podem ocorrer a qualquer momento, sejam com eles ou com as pessoas próximas, aquelas que mais amam. Além disso, surgem muitos pensamentos destrutivos e adoecimento psicológico. Sexto, medos irracionais. Além de sentir perigo em tudo, pessoas ansiosas têm medo em situações corriqueiras, como, por exemplo, de perder alguma coisa, de não ser bom o suficiente, do fracasso, de perder o emprego, do término do relacionamento ou de não ser aceito. Esse medo excessivo pode comprometer a segurança nas relações pessoais, seja no trabalho, nas relações afetivas ou na família. Sétimo, alterações de sono. Dificuldade para dormir ou episódios de insônia são comuns, principalmente em vésperas de reuniões importantes e eventos. Pessoas com ansiedade não conseguem se desligar do que fizeram ao longo do dia e passam a noite processando o que farão no dia seguinte. Algumas vezes chegam a sonhar e despertar pensando em soluções possíveis para determinada questão. Pesadelos também estão presentes constantemente e atrapalham a qualidade do sono. A ansiedade por si só é importante para nos ajudar preventivamente, nos organizando para as mais diversas situações. Ansiedade na dosagem certa nos traz ânimo, mas a ansiedade se torna um problema quando ela te impede de desfrutar de uma vida normal e livre, afetando no trabalho, nas relações familiares, nas amizades ou na vida social. É aí que a ansiedade pode assumir o controle da sua vida
e você perde totalmente o controle. Mas, padre, como ter esse controle? Como fazer para me livrar da ansiedade? Primeiro passo é tomar consciência. Vou repetir. É preciso tomar consciência. Quando falo em tomar consciência, é porque dificilmente eu conseguirei agradar uma pessoa que eu não conheço, certo? Não o conheço e não sei o que ela gosta, como é o seu jeito e o que faço para agradá-la. Com a gente é a mesma coisa quando não nos autoconhecemos. Como vou saber me ajudar ou me agradar quando nem mesmo eu conheço as minhas emoções? Não sei o que desperta o melhor ou o pior em mim. Pensa nisso. Autoconhecimento é o primeiro passo. Para conhecer a nós mesmos, isso é autoconhecimento. É preciso mapear, isso mesmo, anotar o que pensa, o que sente, como pensa e como sente. Só assim conseguiremos combater esse vilão chamado ansiedade. Cada pessoa possui uma forma de enxergar e lidar com o mundo. Por que será? Somos o que aprendemos ser. Vou repetir. Somos o que aprendemos ser. É claro que existem algumas pessoas que nascem com algumas disfunções, mas ainda assim ela não é o seu diagnóstico. O diagnóstico é um norte, um caminho, é algo que sinaliza os seus limites ou aquilo que ela precisa se esforçar para ir além. Essa pessoa será o resultado dos estímulos que ela teve para ir além. E se ninguém a estimular, padre? Um dia ela se tornará um adulto e poderá fazer isso por ela mesma. Às vezes pode não haver uma razão óbvia para nos sentirmos ansiosos, mas a ansiedade é a forma como pensamos sobre as coisas. Muitas pessoas acreditam que vencer a ansiedade é como se tivesse uma fórmula mágica. Pum! Tomou uma pílula mágica e nunca mais sentirá a ansiedade. Não é bem assim. Da mesma forma que aprendemos uma fórmula, uma receita, uma segunda língua ou quem sabe algo novo que queremos aprender. Tudo é uma questão de tomar consciência, de aprender e mais colocar em prática. Esse é um dos pontos que vai fazer você se livrar da ansiedade. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Na próxima aula, na segunda aula, vamos falar sobre ansiedade. É um estado neurológico que pode ser alterado? Sim ou não? Além de tudo isso, no final da terceira aula, terei uma surpresa muito especial para você. Aproveita para deixar seu comentário e me diz aí, o que foi essa aula para você? Pegue seu celular, dá um print da tela e bate uma foto dessa aula. Poste no seu Instagram ou Facebook e me marca lá, @Padre Mário José. E por favor, coloque a hashtag Beabá da Ansiedade. Me mostra o quanto você está comprometido com você mesmo. E aproveita para me ajudar a divulgar essa corrente do bem que eu estou trazendo para você. E não esquece de me marcar. Não se esquece, @Padre Mário José. Terei o prazer de ver que você está empenhado com você mesmo e vou ficar muito feliz. Um grande abraço, Deus abençoe você e a todos que você ama. Nos vemos amanhã na próxima aula. A melhor coisa da minha vida que aconteceu até hoje foi conhecer o senhor. Que coisa boa. Nunca imaginava conversar com uma pessoa, ouvir uma pessoa igual ao senhor. Foi uma decisão muito boa na minha vida, muito importante. Hoje eu vejo que minha vida está transformada em relação ao início. Eu ainda estou no 4º módulo e já vi muita diferença disso. Então, antes eu vivia meus problemas, que eram os maiores, que não tinha solução. Hoje eu vejo que eu posso viver uma vida leve, mesmo com meus problemas. Isso eu aprendi nas aulas do Senhor de autoconhecimento. Mas esse curso tem me ajudado bastante, sabe, padre? Eu vejo que, assim, está mudando a minha vida mesmo. Eu quero continuar fazendo, participando das lives, né? Das aulas.
eu vejo que eu já melhorei um pouco. Eu estava com uma dor no peito forte e muita falta de ar. Aí eu tenho feito aquela técnica da respiração, tentando trabalhar a minha mente, que eu vejo que a minha ansiedade está toda voltada pelos meus pensamentos negativos. Terminei de ler o livro, né? Agradeço muito ao senhor por tudo que o senhor colocou ali, foi muito significativo para mim ler aquele livro. Eu aprendi já muito com o senhor, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, foi ter te conhecido. Obrigado. Porque eu já descobri muita coisa, aprendi muita coisa. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, porque no final do ano passado eu conheci o senhor no Stop Ansiedade. Sim. E aí passei a fazer parte do Instituto Acreditar. Que bom. E tem sido maravilhoso para mim, né? Muita libertação, o senhor tem muitas palavras assim sua que eu anoto aqui no meu caderninho, que são palavras de libertação.